Começa agora o seu podcast Café Teológico. É isso aí, galera. Eu me chamo Gabriel. Junto comigo está o Diego. E aí, pessoal, tudo bem, meus eleitos? Com a gente também está o Matheus. É isso aí, meus queridos escolhidos. Não consigo entender a razão pela qual sou salvo, exceto sobre o fundamento de que Deus quis que fosse assim. Charles Spurgeon. É isso aí, meus amigos. O podcast de hoje já estava predestinado. Vamos falar hoje sobre os 5 pontos do calvinismo, um tema muito interessante, um tema muito relevante aí para a igreja. E a gente tem um convidado para falar sobre esse tema. Junto com a gente hoje está o pastor Lucas. Pastor Lucas, seja muito bem-vindo. Opa, fala galera, obrigado. É um prazer participar aí com vocês. Vamos servir ao reino no que precisar. Tamo junto. É isso aí. Pastor, é um assunto que sempre causa dúvida na galera, é um assunto meio polêmico, certo? É verdade. O assunto dos 5 pontos do calvinismo propriamente dito, né, Gabriel, é um assunto polêmico e que nós não podemos encerrar ele em 1 ou 2 horas, né? Na verdade, é um assunto que já perdura aí cerca de quase 2000 anos de existência, a controvérsia em si é quase tão antiga quanto o próprio cristianismo, né? Isso. E pastor, para a gente começar aqui, para o nosso ouvinte que nunca ouviu falar sobre 5 pontos do calvinismo ou 5 pontos do arminianismo, eu queria fazer a primeira pergunta para o senhor. O que são os 5 pontos do calvinismo? Gabriel, é complicado nós falarmos de 5 pontos do calvinismo sem antes nós pontuarmos as pressuposições históricas do que chegou a ser, de como foi fundamentado, de como foi elaborado os 5 pontos do calvinismo, né? Então, não tem como falar de 5 pontos do calvinismo sem antes nós fazermos uma retrospectiva histórica muito singular para nós conseguirmos construir o pensamento e elaborarmos aí a ideia do que é de fato 5 pontos do calvinismo, né? Então, se você pegar a história da igreja, você vai ver que a história da igreja sempre houve debates a respeito dos 5 pontos do calvinismo, né? Sempre houveram aí divergências sobre esse assunto, sempre houveram contraposições sobre esse assunto. Quando nós falamos no período da igreja antiga, dos pais da igreja, o primeiro debate que se houve foi entre o grande pai da igreja, né, Agostinho de Hipona, e um pensador da igreja antiga do século IV chamado Pelágio, né? Esse pensador, que também era um presbítero da igreja antiga chamado Pelágio, ele veio com um ensino e começou a ensinar que o pecado, a queda, o pecado original, a queda, lá de Gênesis 3, não afetou a humanidade. Afetou apenas Adão. Adão pecou, então o Adão, propriamente dito, ele foi afetado por essa queda. E os herdeiros, por assim dizer, de Adão, os descendentes de Adão, não herdaram a queda, né? E Pelágio ensinava que o homem, ele aprende a pecar no seu meio de convívio social. E diante dessas heresias, é claro, né, desse ensino grotesco em relação ao pensamento cristão, ao pensamento bíblico, o pai da igreja Agostinho contrastou à luz das escrituras, né, mostrando que a Bíblia sempre tratou os seres humanos como caídos em pecado, como descendentes do pecado de Adão, né, de maneira que a igreja antiga, ela considerou o pelagianismo, as doutrinas deste homem chamado Pelágio, como uma heresia. Só que, como todas as heresias, esse ensino voltou à tona, né? Quando você chega na igreja romana, na igreja católica, a igreja católica adotou o que nós chamamos de semi-pelagianismo, que é uma tentativa de conciliar os pensamentos, tanto de Agostinho quanto de Pelágio,
mas de maneira muito errada, né? Esse semi-pelagianismo é o que nós temos hoje na maioria das igrejas evangélicas atuais, justamente fruto dessa cultura católica, né? E o semi-pelagianismo, ele diz que o pecado afetou a raça humana, mas não afetou a liberdade de escolha da raça humana, né? Quando a gente chega na igreja, no período da igreja reformada, né, da reforma protestante, século XVI, nós vamos ter um outro debate entre Erasmo de Roterdã. Eu já tive a oportunidade de ler livros de Erasmo de Roterdã, inclusive um livro dele chamado Elogia à Loucura, muito bom, um pensador fenomenal, mas que era católico, né? Ele não adotou a reforma protestante como princípio de fé. Ele era católico, como católico da época, ele era semi-pelagiano. E Lutero começou a debater com esse Erasmo de Roterdã, e nas respostas de Lutero, ele postulou um livro que é muito conhecido, chamado Nascido Escravo, que é uma refutação às ideias de Pelágio, né? Eu tive a oportunidade de ler esse livro mais de uma vez, né? E eu recomendo a todos os ouvintes aí, Nascido Escravo, Martinho Lutero. Nós temos esse livro, que é muito bom, né? E depois, na segunda onda de reformadores, a chamada segunda onda de reformadores, nós temos João Calvino, né? Quando nós falamos de 5 pontos do calvinismo, os 5 pontos do calvinismo não é ligado diretamente à pessoa de João Calvino. João Calvino, ele nunca postulou 5 pontos, né? E quando você fala calvinismo, logo vem à mente o quê? Predestinação. Na verdade, não. Na verdade, o pensamento de João Calvino, ele vai muito além da questão da predestinação. A predestinação é uma das prerrogativas do pensamento calvinista. O pensamento calvinista, ele é muito amplo, ele é muito espesso, ele tem ele abrange várias áreas, inclusive política, sociedade, a teologia de maneira geral, e a predestinação é um dos pontos, né? Então, vem João Calvino na segunda onda de reformadores. O pensamento de Calvino afeta toda a Europa, né? Afeta todo o pensamento teológico europeu. 50 anos depois de Calvino, nós temos, então, um professor de teologia na Holanda, na Universidade de Leiden. Esse professor de teologia, chamado Jacobus Arminius, né, ou Jacó Armínio, esse Jacó Armínio é interessante que ele estudou, Gabriel, com Teodoro de Beza. Teodoro de Beza, que foi sucessor de Calvino. Só que esse Teodoro Armínio, ele começou a levantar os pensamentos, ele começou a ressuscitar os pensamentos, tanto de Pelágio quanto de Erasmo de Roterdã. E Armínio, ele gerou uma série de discípulos, que a história chama esses discípulos de remonstrantes. Esses remonstrantes ajuntaram várias pressuposições teológicas das aulas, né, dos ensinamentos de Armínio, e mandaram esses pensamentos para a igreja da Holanda, né, para o sínodo da Holanda, que era o maior órgão da igreja da Holanda, digamos assim, era a diretoria da igreja da Holanda, solicitando que a igreja da Holanda abandonasse as ideias de Calvino e abraçasse as ideias de Armínio. Esse documento dos remonstrantes foi elaborado em 5 fundamentos teológicos, na ideia aí dos remonstrantes, né? Então, o primeiro pensamento é que o pecado não afetou o ser humano completamente, não tirou o livre-arbítrio do ser humano, né? Então, quando o ser humano ele peca, na ideia dos remonstrantes, e posteriormente, claro, de Jacó Armínio, o pecado ele não afeta o ser humano. O pecado ele afeta, mas não afeta completamente, de maneira que não tira do ser humano o arbítrio, não tira do ser humano a sua capacidade arbitrária de escolha, né? O segundo ponto aí que os remonstrantes postularam é que a eleição é condicional, ou seja, Deus elege o ser humano conforme a sua presciência. Então Deus prevê que o ser humano vai aceitar ou vai negar aí o evangelho, e Deus elege segundo a sua presciência. O terceiro ponto é que o sacrifício de Cristo é ilimitado, né? O sacrifício de Jesus alcançou todos os povos, independentemente se a pessoa aceitaria ou não aceitaria o evangelho. Crendo ou não, o sacrifício de Cristo alcançou essa pessoa. O quarto ponto é que a graça de Deus era irresistível, era possível
resistir à manifestação da graça. Então quer dizer que Deus quer salvar a pessoa, mas a pessoa ela pode dizer não, a pessoa ela pode resistir. E o quinto ponto, né, dos arminianos aí, dos remonstrantes, é que é possível perder a salvação. Se você pecar, né, se você errar e morrer nesse pecado e morrer nesse erro, consequentemente você vai perder a salvação. A oficial da igreja veio no Sínodo de Dort, que foi realizado no dia 13 de novembro de 1918, durou aí quase um ano, durou aí até 1618 e durou até 1619, para considerar o artigo desses remonstrantes. Se você analisar na história, você vai ver 84 membros e 18 delegados seculares que compuseram esse Sínodo de Dort, e eles escreveram o documento da igreja chamado Cânones de Dort. Quando você lê os Cânones de Dort, nada mais são do que a resposta às 5 pressuposições teológicas dos remonstrantes. Então é a resposta. Os 5 pontos do calvinismo, eles não foram elaborados por uma pessoa em um dia que foi lá e colocou no papel e isso tomou proporção. Não, muito pelo contrário. Os 5 pontos do calvinismo foram elaborados em um sínodo, tá? Durante mais de um ano, por mais de 80 pessoas capacitadas, teólogos capacitados, respondendo aos 5 pontos do calvinismo, do arminianismo, né? Então, quais são esses 5 pontos? Que a depravação ela não é parcial, que o pecado afetou o homem integralmente, então a depravação ela é total. Que a eleição é incondicional, não é condicional. Deus não elege segundo a presciência. Deus não elege conforme a capacidade de escolha da pessoa dizer sim ou não para Deus. Deus elege incondicionalmente porque Ele é soberano. Que a expiação ela é limitada, ou seja, a expiação de Cristo, o sacrifício de Cristo, não alcança todos de maneira geral, quer aceitem ou quer neguem. A expiação ela é eficaz apenas na vida dos eleitos, né? Que a graça de Deus é irresistível, ou seja, não é possível você, quando a graça de Deus se manifesta na vida do ser humano, é impossível resistir a essa graça. E que é impossível, de fato, à luz das Escrituras, o eleito, o salvo, perder a sua salvação, e é chamado o quinto ponto, que é a perseverança do santo. Então, é impossível falar de 5 pontos do calvinismo se você não voltar às raízes históricas e ver que os 5 pontos do calvinismo foi uma construção histórica da igreja nos cânones de Dort, no Sínodo de Dort, respondendo aí aos remonstrantes discípulos de Jacó Armínio. Então isso basicamente, né, é os 5 pontos do calvinismo. Então, para o nosso ouvinte aí, pastor, que está nos acompanhando, os 5 pontos do calvinismo não tem nenhuma ligação direta com João Calvino, certo? Não tem ligação nenhuma direta com João. Nenhum termo calvinista tem ligação com João Calvino, propriamente dito. Eu acho que João Calvino, se ouvisse esse termo hoje, ele se reviraria no tubo. Porque nunca foi ideia de criar uma doutrina baseada no nome dele, né? Você iniciou o podcast citando uma frase de Spurgeon, e eu gosto muito de uma frase de Spurgeon: não levanto a bandeira de Calvino. Junto com o Calvino eu levanto a bandeira de Cristo, né? O que é o calvinismo em si? E por que eu me considero calvinista em si? Porque o calvinismo nada mais é do que a elaboração sistemática das doutrinas do Evangelho, das doutrinas da Palavra de Deus. Calvino foi a pessoa na história, considerado um dos maiores teólogos da história. Por quê? Porque ele sistematizou a fé. Ele sistematizou a fé e a influência dos escritos e dos ensinos de João Calvino foram tão profundas, que para você ter uma ideia, os cristãos da época, eles andavam com uma Bíblia de bolso e eles andavam com uma Instituta de bolso, Instituta de João Calvino de bolso. Por quê? Para explicar a sua fé. Porque o calvinismo em si, João Calvino em si, ele tenta de maneira muito sistemática elaborar a fé. O que é o calvinismo? É uma sistematização da fé cristã. E, claro, na minha opinião, na nossa opinião, é a melhor sistematização da fé cristã que existe. João Calvino em si, ele não escreveu os 5 pontos do calvinismo. João Calvino,
ele sistematizou a fé cristã nos seus livros, seus comentários bíblicos, nas suas institutas, e os 5 pontos eles vieram mais de 50 anos depois como uma resposta a uma heresia, né, que estava se levantando novamente, de colocar o homem no centro e tirar Deus do centro da salvação, né? Então veio aí muito tempo depois de Calvino. Então, pro nosso ouvinte entender, não foi uma coisa formulada do dia para a noite, como o senhor falou, né? São aqui 84 teólogos, 18 representantes seculares, Isso. entre esses 27 delegados. Isso. Que durou aí do período de 13 de novembro de 1618 até 1619. Então não foi aquela coisa do dia para a noite, vamos fazer 5 pontos para contrapor. Foi algo trabalhado com 84 teólogos. Sim, foi algo muito pensado, foi algo muito trabalhado, né? Então, essa questão, por eles terem reunido tanta gente, né, tantos teólogos, para contrapor esses pensamentos de Armínio, Armínio veio com um movimento forte também na época, então? Tão forte assim, para reunir tanto teólogo? Não, Diego, na verdade, Armínio ele não criou um movimento. Nunca foi ideia de Armínio criar um movimento. Nós temos que ser sinceros com a história, né? Armínio, ele era um professor de teologia na Holanda. Ele era um professor de teologia. E o John Piper, no livro 5 Pontos, no início do livro, ele diz assim, que Armínio rejeitou gradualmente as ideias de Calvino, gradualmente. Então ele foi rejeitando gradualmente aquelas ideias de Armínio. Alguns, eu não sei se é isso, se é não, alguns vão dizer que Armínio ele foi fortemente influenciado pelo pensamento humanista. Quando houve a Renascença, né, o Renascimento, a ideia antigos dos filósofos clássicos, né, nesse movimento de Renascença houve o quê? Houve aí o período do humanismo, né, do iluminismo, propriamente dito. Então esse humanismo tirou Deus do centro, né, de todas as coisas e colocou o homem no centro. Então alguns vão dizer, né, não sei se é correto dizer isso ou não, precisaria pesquisar mais, mas alguns vão dizer que Armínio ele foi fortemente influenciado por esses pensamentos humanistas que tentam tirar todas as atribuições de Deus e colocar todas as atribuições dos seres humanos. Inclusive, no pensamento teológico, o humanismo foi influenciado. Então dizem que Armínio ele foi influenciado por esse tipo de pensamento que coloca o homem no centro. Então o homem agora se torna capaz de aceitar ou recusar, de decidir. O homem se torna agora o agente livre, independente de Deus. Então se ele quiser ele aceita, se ele não quiser ele não aceita. A ideia de um Deus soberano se tornou uma ideia estranha no pensamento humanista. Então, mas se você analisar historicamente, Armínio ele não criou um movimento. Quem criou esse movimento foram os seus discípulos, seus alunos, chamados remonstrantes, que elaboraram um documento e enviaram esse documento para o sínodo da igreja de Dort, né, na Holanda. Então, esse documento com essas heresias foram estudados aí durante todo esse período que nós falamos, foram estudados, foi se debruçado nas escrituras, na palavra de Deus para saber sobre isso e chegou a esse consenso. Mas não foi assim um movimento. Só que o arminianismo ele tomou muita proporção, ele tomou muito sucesso de proporção. Alguns acreditam que justamente porque essa ideia no pensamento moderno de um Deus soberano é uma ideia esquisita. O ser humano ele sempre vai querer estar no centro, ele sempre vai querer estar na rédea da situação, ele sempre vai querer ele sempre vai querer ser o senhor da sua história, né? O pensamento humanista trouxe isso. O ser humano quer ser o autor da sua história. E o que os remonstrantes fizeram, né, foi tomou essa proporção gigantesca, né, que nós vemos hoje. E o pensamento calvinista ele se torna um pensamento assim menosprezado. Por quê? Como assim Deus é que elege? Como assim Deus é que escolhe? Eu quero ser o senhor da minha vida, eu quero ser o senhor do meu destino, eu quero escrever o meu destino. Então hoje você tem frases aí, hoje você tem a teologia do coach, né? E uns promotores aí da teologia do coach dizem assim, ó,
Você pode tirar a caneta da mão de Deus, porque quem escreve seu destino é você. Isso é totalmente antibíblico, isso é totalmente anticristão. Isso é um pensamento que vem lá de trás, é um pensamento humanista, o homem está no centro, é o que nós chamamos de pensamento antropocêntrico, em que o homem está no centro, né? Então, se tornou um movimento não por causa de Armínio, mas por causa dos remonstrantes e, consequentemente, aí, desse pensamento humanista que varreu toda a Europa e, consequentemente, todo o mundo, né? Pastor Lucas, o senhor acha, então, que essas ideias de Armínio ganharam forças ali no século XVIII, parte do século XIX, com o liberalismo teológico? Gabriel, o liberalismo teológico, é difícil a gente falar se realmente o arminianismo ganhou proporção no liberalismo teológico, né? Eu não saberia te responder isso, se ganhou proporção no liberalismo teológico. O que eu sei falar é o seguinte, que o liberalismo teológico não é cristianismo. O liberalismo teológico não é cristianismo. Tá? Alguns vão pensar, eu já tive conversas com amigos, com colegas sobre isso, na época de seminário, que alguns vão pensar que o liberalismo teológico ele vem da influência arminiana, sim. Alguns vão dizer que sim. Não há um consenso, né? Não há um consenso. Vão dizer que sim, por quê? Porque o arminianismo ele vai ser o primeiro passo para o que nós podemos chamar de teísmo aberto. Se você tira a soberania de Deus para eleger, para escolher os seus filhos, você pode tirar a soberania de Deus de qualquer situação. Você pode tirar a soberania de Deus de todas as coisas, até da inspiração da palavra de Deus. O liberalismo teológico ele foi mais para a questão, através de... o liberalismo teológico começa ali no período do romantismo, né, com Friedrich Schleiermacher, né? Depois ele pega muita força com Rudolf Bultmann e sucessivamente, mas ele tenta tirar o que nós podemos chamar de aspecto espiritual, aspecto místico da palavra de Deus, aspecto inspirado, né? O liberalismo teológico de Deus a inspiração. Então, temos aí muita influência na pessoa, aí, principalmente de um dos maiores teólogos do século XX, que é Calvart, né? Quem liberalismo, eu recomendo um livro chamado Liberalismo e Cristianismo. O autor do livro já diz o seguinte, que liberalismo não é cristianismo. Liberalismo é uma onda praticamente ateísta, né? Que varreu a Europa, que matou, que minou a saúde. O liberalismo chega e ele mata a igreja. Eu discordo que o liberalismo ele tem um pé no arminianismo. Muitos colegas meus calvinistas vão discordar de mim por isso. Eu, particularmente, eu tenho uma posição de discordância. Por quê? Porque você não vê o arminianismo minando a saúde, como que eu posso dizer, o evangelicalismo, a missiologia, numa proporção tão grande quanto o liberalismo teológico mina. É claro que o arminianismo ele gerou muitos problemas na igreja nos séculos, né, por assim dizer. Mas eu acho que não é saudável e não é como que eu posso dizer, responsável dizer que o liberalismo teológico é o arminianismo. Até porque os maiores teólogos liberais, eles são de origem alemã, né? Eles são de origem alemã. Então, é complicado falar isso. Então, para o nosso ouvinte que está nos acompanhando aí, os 5 pontos do calvinismo, como o pastor Lucas já falou, são depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Pastor, por curiosidade aí para o nosso ouvinte que está nos acompanhando, a gente colocou na imagem ali do podcast uma tulipa. Por que, pastor, que a tulipa é a flor dos calvinistas? É o seguinte, é uma coisa interessante isso aí. Porque no acróstico dos 5 pontos, o acróstico, você pegar as primeiras letras dos 5 pontos, você vai, em inglês, claro, né, não em português. Eu não vou reproduzir aqui as palavras, porque eu vou errar, porque o meu inglês, na verdade, eu nem sei falar inglês, então eu não vou reproduzir, senão eu vou passar por bom. Mas do acróstico, né, do acrônimo
da depravação total, da eleição incondicional, da expiação limitada, da graça e perseverança dos santos, em inglês você tem a palavra tulip, né? Então é a tulipa aí dos reformados. O reverendo Augusto Nicodemos brinca que a flor dos reformados, né, a tulipa, e a flor dos arminianos é a margarida, né? Porque é o bem me quer, mal me quer. Uma vez salvo, depois é salvo, depois perde a salvação. Então, tem essa brincadeira aí. Mas a referência da tulipa é justamente por causa do acróstico 5 pontos em inglês que forma a palavra tulip, né? Agora é de coração transformado, pastor, porque o pastor sabe que quando eu ia lá na quarta eu questionava muito nessas coisas, mas agora é de coração transformado, é mais por curiosidade. Uhum. Eu questionava muito na época, né? Mas agora é por curiosidade mesmo. E essa questão de em que parte que o pensamento calvinista se choca, por exemplo, com responsabilidade, livre-arbítrio, esse tipo de coisa? Boa pergunta. Falando aí de Diegão, né? Ele foi membro ali da nossa igreja, né? Da quarta igreja. Um abraço para todos ali da nossa igreja que vão nos ouvir. Um abraço também para os irmãos da Metodista e das outras igrejas aí que vão nos ouvir. Muito boa a sua pergunta, Diego. É o seguinte: nós não podemos ir além do que as escrituras nos ensinam. Você pega a Bíblia e você lê, você percebe que a Bíblia, ela mostra que o ser humano é completamente responsável pelas suas ações. Por isso que nós não utilizamos o termo livre-arbítrio, nós utilizamos o termo livre-agência, que é essa liberdade de agir. Nós temos. A Bíblia mostra isso. Você pega alguns textos das Escrituras, você vê a Bíblia falando isso, né? Eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Enfim, a Bíblia vai mostrar diversos trechos da Escritura essa liberdade de escolha, essa, como que eu posso dizer, responsabilidade humana. Em contrapartida, a Bíblia também vai mostrar Deus como um ser soberano, né? Eu trouxe uns livros aqui para recomendar para vocês, para recomendar para os nossos ouvintes, os que ficarem curiosos. E um desses livros aqui, que é esse livro aqui, ó, Deus Soberano. Então, uma das doutrinas da Bíblia é que Deus é soberano. A pergunta é: como conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade humana? Como que nós conciliamos? Até onde começa a minha responsabilidade e até onde começa a soberania de Deus? E a resposta, Diego, é que não há resposta para essa pergunta. Que não há como você saber onde começa a soberania de Deus e onde começa a responsabilidade humana. Quando você pega a carta de Paulo aos Filipenses, você vai ver Paulo dizendo assim, ó: exercei a vossa salvação com temor e tremor. Então Paulo está jogando a responsabilidade para nós. Ó, quem tem que exercer a salvação são vocês. Sobre vocês foi colocado o exercício da salvação. É responsabilidade de vocês. Aí no versículo seguinte Paulo diz assim, ó: porque Deus é quem opera em vós tanto o querer quanto o efetuar. Me explica como conciliar isso. Sou eu que exerço a minha salvação com temor e tremor? Ou é Deus que coloca em mim, que efetua em mim o querer quanto o realizar? Nós precisaríamos de uma explicação entre esses dois versículos de Paulo, dizendo assim: como é que eu exerço a minha salvação se é Deus quem opera em mim o querer e o efetuar? Como é que eu tenho responsabilidade se Deus é soberano? Então, essas tentativas, tanto de pelágio, quanto o semi-pelagianismo, quanto as doutrinas de Erasmo de Roterdã, que nós falamos aí, quanto a fundamentação do próprio arminianismo, do calvinismo, o que eles tentam entender, o que eles tentam colocar é o seguinte: eles tentam responder o que a Bíblia não responde. A Bíblia não diz a respeito do link que há entre soberania de Deus e responsabilidade humana. O que o calvinismo é? Eu sempre digo isso quando eu sou questionado sobre esse assunto. O calvinismo é humilde em dizer: eu não sei a resposta, então eu me curvo para saber de uma coisa: Deus é plenamente soberano e eu sou completamente responsável pelas minhas ações. Como conciliar isso? A respeito dos 5 pontos, falando dos 5 pontos em si, a gente pega o primeiro ponto ali, depravação total. O que vem a ser essa depravação total?
Gabriel, diferente do que muitos acreditam, a depravação total não é, por assim dizer, que não há nada de bom no ser humano, né? Quando você olha para a criação, né, Gênesis 1 e 2 e 3, 1, 2 e 3, você vê que a criação do homem foi uma criação boa, foi uma criação perfeita, né? Viu Deus que era bom, como tudo aquilo que Deus fez é bom. Quando o pecado entrou na humanidade, Deus havia atribuído ao ser humano o que nós chamamos de Imago Dei, né? Imago Dei. Há um livro do reverendo, já falecido Paulo Imago Dei, que é uma antropologia reformada muito boa. Essa Imago Dei, que João Calvino chamava de semente da religião, é a imagem de Deus contida em todo ser humano. Então, todo ser humano ele contém a imagem de Deus, ele é a imagem e a semelhança de Deus, certo? Quando o pecado entrou, o que aconteceu? O pecado ele afetou o ser humano de maneira total. Esse não é que extinguiu-se completamente a bondade e a imagem de Deus do ser humano. Não é isso. Esse total é que agora tudo que há no ser humano é manchado pelo pecado. Tá? Tudo que existe no ser humano agora é manchado pelo pecado. Alguns vão usar outro termo ao invés de depravação total. Se você ler o livro Resgatando o Verdadeiro Evangelho, do James Boyce, né, que é um livro muito bom, que é um clássico sobre os 5 pontos, ele fala que a depravação é radical. Por quê? Porque ela abrange todos os aspectos do ser humano. No período da escolástica, o grande pensador da escolástica, Tomás de Aquino, dizia que o pecado não afetou a razão do ser humano, a mente do ser humano. Mas, à luz das escrituras e da tradição reformada, nós sabemos que o pecado afetou tudo. O reverendo Leandro Lima, em uma das suas palestras, ele diz assim, todo ser humano é imagem de Deus, então ele possui elementos de bondade por ele ser imagem de Deus. Deus compartilhou seus atributos, alguns atributos com o ser humano, como amor, justiça, bondade, longanimidade, enfim. Mas o pecado, quando entrou, ele manchou toda essa imagem de Deus no ser humano. Então, quando eu falo assim, depravação total, eu não estou dizendo assim, o homem é completamente mau, tudo nele é mau. Não. Eu estou dizendo assim, que tudo no ser humano é manchado pelo pecado. Que tudo no ser humano é corrompido pelo pecado. Então, o pensamento do ser humano é corrompido. A razão do ser humano é corrompida. Os sentimentos do ser humano é corrompido. A liberdade do ser humano é corrompido. Dizer que a depravação é total é isso, tá? Parafraseando, ele diz assim que a depravação total é incapacidade de salvarmos a nossa, essa incapacidade é total. John Piper afirma que nós somos completamente dependentes da graça de Deus. Ser essa rebelião inata do ser humano herdada da queda de Adão, né? Então, é impossível ao ser humano salvar a si mesmo. Por quê? Porque tudo nele é inclinado para o pecado, porque tudo nele é inclinado para o mal. Então, isso é depravação total. Então a depravação ela tira todo, ela torna o ser humano incapaz de exercer a própria vontade? Não incapaz de exercer a própria vontade, mas incapaz de exercer a vontade dentro dos aspectos de perfeição de Deus, tá? Por exemplo, quando nós falamos de livre-arbítrio, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que o ser humano ele é um árbitro, que ele é neutro. E isso é completamente equivocado à luz das escrituras. Por quê? Porque o ser humano ele não é mais livre, não é uma liberdade livre que o ser humano tem. O ser humano ele tem uma liberdade, é isso que Lutero vai tratar no seu livro Nascido Escravo. Que o ser humano ele tem uma vontade escrava. Escrava do quê? Escrava do pecado. Então, ele não impede o ser humano de escolher. Ele só conduz o ser humano para escolhas pecaminosas que o afastam de Deus. A menos que a graça de Deus o resgate, a menos que o sacrifício de Cristo seja
ficar sobre a vida do ser humano é em ter a decisão de se chegar até Deus. O apóstolo Paulo, né, sua carta aos Romanos, ele afirma isso em alto e bom som, quando ele diz que todos nós somos pecadores. Paulo diz, né, que nós somos inimigos de Deus por natureza, nós somos filhos da ira. A Bíblia usa esses termos para se referir ao ser humano, porque o ser humano, né, o próprio salmista Davi, no Salmo 51, diz que em pecado ele nasceu, em pecado ele foi concebido. Então a Bíblia mostra que todos pecaram. Paulo fala isso, Romanos, todos pecaram, todos estão destituídos do justo, não há um sequer, não há quem faça o bem, né, todos eram de Deus, né? Então essa depravação total é uma de Deus contra a perfeição de Deus. O ser humano, ele ainda escolhe, só que todas as suas escolhas agora pendem para o mal, pendem para o pecado, enquanto não houver uma intervenção divina e promover aí a salvação mediante a graça por Deus, né? Então, pastor Lucas, pelo que o senhor falou aí, a depravação total, ela vai influenciar as nossas escolhas em relação a Deus. Quer dizer, o homem é incapaz de escolher a Deus por sua livre e espontânea vontade, certo? Totalmente incapaz. Totalmente incapaz de escolher a Deus por sua própria vontade. A exemplo disso, nós temos nós temos o exemplo bíblico de que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Qual é a capacidade que um morto tem de escolha? Né? Você chegar num defunto, num morto, e falar assim, você precisa tomar uma atitude, você precisa fazer alguma coisa. O que esse morto, esse corpo morto vai fazer? Absolutamente nada. Então a Bíblia, ela nos compara como pessoas mortas nos nossos delitos e pecados. Nós somos, antes de Cristo, sem uma intervenção divina, nós somos estritamente capazes de nos achegar a Deus mediante as nossas próprias escolhas. Então a gente, caminhando por essa trilha, a gente já pode ligar ali o segundo ponto, a eleição incondicional. Quando Jesus fala ali no capítulo 6 de João, se eu não me engano, que só pode vir a mim aqueles que o Pai me deu, certo, pastor? Exatamente. Como eu falei anteriormente aqui, Gabriel, os 5 pontos do calvinismo, eles são estritamente interligados um ao outro, né? Não há como você crer em um ponto e você não crer nos outros 4, porque um responde ao outro. Então você muito bem disse, o segundo ponto do calvinismo, ele vai responder ao primeiro, né? Então, pelo fato de nós sermos totalmente depravados, é impossível nós irmos até a Deus pelo nosso próprio esforço, né? Então a Bíblia, em vários trechos, vai dizer isso para nós. Por exemplo, se você ler Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, né, você vai ver escrito assim, que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, né? É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a Bíblia, em vários trechos, o trecho que você citou das Escrituras, né, que é impossível ir a Deus. Então a Bíblia, ela vai mostrar isso claramente. Por isso que nós acreditamos que a eleição é incondicional. A eleição não é condicionada ao arbítrio humano. Por quê? Porque o ser humano, ele não tem um árbitro livre para escolher. A escolha inata, a escolha natural do ser humano tende para o pecado. Então, se não houver uma eleição divina antes dessa liberdade do ser humano e tal, se não houver uma intervenção divina, o homem jamais vai se aproximar de Deus. Por isso que é impossível crer em depravação total, porque tem gente que pensa assim, não, eu concordo com o primeiro ponto do calvinismo, eu já ouvi isso, eu concordo que é depravação, só que eu não consigo concordar que Deus elege um sim e outro não, que Deus escolhe, por assim dizer. Eu falei, não tem como você crer no primeiro ponto se você não crê no segundo, né? Se você crê que o ser humano se você crê que o ser humano é totalmente depravado e que há salvação, e que existe salvação, e que existe a manifestação da glória de Deus, da graça de Deus na vida do ser humano, então é claro que o ser humano, ele só vai poder ser salvo mediante a eleição. É só ler Efésios capítulo 1, é só ler Romanos capítulo 8, capítulo 9. Nós vamos ter vários trechos da palavra de Deus
que vai falar sobre essa eleição incondicional. Uma coisa ali que o pastor levantou ali sobre um capítulo, a própria fé no nosso coração provém de Deus. Exatamente, né? Quando a Bíblia diz, muito bem, quando a Bíblia diz assim, quando o apóstolo Paulo fala que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, isso não vem de nós. O que Paulo está dizendo ali? Que tanto a graça quanto a fé não vem de nós, né? Pela graça sois salvos, vírgula, mediante a fé, vírgula, isto o quê? Graça e fé, né? Graça e fé não provém de nós, é dom de Deus. Em Hebreus a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, né? Em uma das cartas de Paulo aos Tessalonicenses vai dizer que a fé não é para todos. Então até o fato de eu crer, até o fato de ser produzido fé, ação sobrenatural, é uma ação que nós chamamos de monérgica, de monergística, né? É uma ação que não depende da cooperação humana. É uma ação que começa em Deus e se concretiza em Deus. Pastor, então a vida dos eleitos ali é a base de intervenção divina. Exatamente. Tudo, Mateus, absolutamente tudo na vida do eleito, né? Quando nós falamos de salvação, por exemplo, quando você vai lá para o apóstolo Paulo, capítulo 8 de Romanos, né, que é considerada a coroa dos escritos de Paulo. No capítulo 8 de Romanos, Paulo vai falar assim, que aos que ele elegeu, aos que ele predestinou, ele justificou, ele santificou, ele glorificou. Ou seja, do início ao fim, desde a eleição até a glorificação do ser humano, quando Cristo vier em glória e resgatar a sua igreja, tudo, do começo ao fim, é uma intervenção divina. É impossível ao ser humano a cooperar em algo com Deus. Até assim, pegando questões práticas, questões básicas da nossa vida diária, cotidiana. Até o fato de nós dobrarmos o nosso joelho e orar. Até o fato de nós abrirmos as escrituras para meditar. Até o fato de nós pregarmos o evangelho para alguém. O de nós intercedermos. Tudo na vida do ser humano é impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, né? Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Literalmente. Tudo na vida do eleito vem de Deus. Eu li um livro, não me lembro o autor agora, mas que ele diz assim, quando o ser humano erra, é culpa do ser humano. Quando o ser humano acerta, é intervenção de Deus. Então, o erro é intrinsecamente humano, mas o acerto é intrinsecamente divino. Tá? Não há nada de bom em nós. Tudo que acontece de bom em nós é porque Deus, assim, milagrosamente opera da sua ação sobrenatural e soberana na vida do cristão. Então dá para dizer, pastor, que até a questão da nossa decisão ruim é dentro da permissão divina de Deus? Sim, é dentro da de Deus, né? Provérbios capítulo 16, verso 4 diz que Deus fez todas as coisas para um propósito específico. Até o ímpio para o dia do mal, né? Até o ímpio Deus fez para o dia do mal. Então todas as coisas. Deus não é o autor do mal, né? Então isso é o que o hipercalvinismo prega. Eu não sou um hipercalvinista, eu sou totalmente contra o hipercalvinismo, né? Isso é o que a maioria dos supralapsarianos entendem. Deus é o autor do mal. Nós reformados clássicos, a teologia reformada clássica, o calvinismo clássico, ele vai dizer muito bem isso. Se vocês tiverem dúvida a respeito disso, eu recomendo um livro chamado Calvinismo Explicado, do Francisco Tourinho, que ele é um brasileiro, sabe? Mas esse livro é fenomenal. Ele é na minha opinião, hoje um dos maiores expoentes do calvinismo clássico no Brasil. E com ele eu aprendi muito sobre isso, tá? Deus não é o autor do mal, certo? O mal é totalmente contrário à natureza de Deus. A natureza de Deus é uma natureza boa. Porém, Deus utiliza do mal para cumprir os seus propósitos. Você vê isso na vida de Jó, né? A permissividade de Deus, a permissão de Deus em Satanás atuar na vida de Jó. Em outros trechos da Escritura, você vai ver isso sendo mostrado claramente que, apesar de Deus não ser o autor do mal, Deus usa e permite o mal para cumprir os seus propósitos divinos.
tem a frase do João Calvino mesmo, que ele fala, né, que tudo que você vê de bom em mim é Cristo, tudo que vê de mal sou eu mesmo. Exatamente, Mateus, exatamente. Calvino, ele acertadamente ele fala isso, sabe? Ele fala muito por isso. Não há nada de bom em nós. Então, tudo o que há de bom em nós é reflexo da glória de Cristo nas nossas vidas, né? Pastor, então a gente parte aí para o ponto 3, a gente já trabalhou depravação total e eleição incondicional. Agora aqui o ponto 3, o bicho pega, né, pastor? Porque esse é o ponto que a galera mais tem dúvida, que é exatamente a expiação limitada, né, pastor? E por que gera tanta dúvida esse ponto da expiação limitada? É o seguinte, Gabriel, a expiação limitada, ela é difícil de entender. Eu mesmo, foi o último ponto que eu me debrucei muito para entender a expiação limitada. Porque é o seguinte, porque nós temos um senso de justiça humana. E, hermeneuticamente falando, alguns textos são muito mal interpretados na Bíblia a respeito dessa expiação limitada ou dessa redenção particular. Nós podemos dizer que a expiação limitada é uma redenção particular. Eu digo isso porque, e respondendo a sua pergunta, é difícil de entender, Gabriel, por quê? Porque nós fomos condicionados em um evangelho muito colorido, sabe? Um evangelho muito doce, um evangelho assim, do Jesus que ama todos, do Jesus te ama, você vê qualquer um na rua, Jesus te ama, sabe? Do evangelho pregado nos vidros do carro, Jesus te ama, tudo Jesus te ama. Então, esse evangelho muito doce, muito colorido, ele gerou o sentimento de que a pessoa, por mais depravada que ela seja, ela é alvo do amor de Cristo. No seminário, com um professor, pastor Eliandro, um grande mestre, um grande amigo meu, ele me ensinou o seguinte, ele ensinou a gente o seguinte, ele fez uma pergunta assim: o sacrifício de Cristo é eficiente ou é eficaz? Ele é suficiente ou ele é eficaz? Aí gerou aquela dúvida na turma, né? E ele respondeu o seguinte: o sacrifício de Cristo, ele é suficiente. Por quê? Porque ele pode salvar a todo mundo. Ele pode salvar todos. Ele pode salvar. Só que além dele ser suficiente, o sacrifício de Cristo é eficaz. Por quê? Porque ele produz eficácia na vida dos eleitos. Jesus não morreu para nos dar a possibilidade de ser salvos. Jesus morreu para salvar. Quando nós dizemos ela é geral, que a expiação ela é ilimitada, nós estamos dizendo assim: eu peco, né, pecado e vou para o inferno. Então eu vou pagar pelo meu pecado 2 vezes. Por quê? Porque o meu pecado já foi pago por Cristo na cruz. Mas agora eu vou para o inferno, eu vou pagar 2 vezes. É a mesma coisa que um purgatório isso, entendeu? Você paga pelo pecado, depois você paga de novo pelo pecado. Então não tem lógica isso. Não tem lógica você dizer que a pessoa ela é alcançada pela redenção, ela é alcançada pela expiação de Cristo, mas ela vai para o inferno. Não tem lógica você dizer isso. A redenção de Cristo, a expiação de Cristo, ela é limitada por quê? Porque quando ela chega na vida de uma pessoa, produz não só salvífica, mas eficácia salvífica. Ela salva, ela não possibilita, ela não dá opção, ela não dá margem para a salvação. Ela salva eficazmente. Tá? Entendi. E pastor, dentro de tudo isso que o senhor falou, como que a gente pode explicar então alguns textos da Bíblia, como João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Outros textos, como Deus deseja que todos sejam salvos. Dentro de tudo isso que o senhor falou, como que a gente explica esses textos da Bíblia? Certo. Gabriel, João 3,16 é um dos textos mais compreendidos pelo evangelicalismo brasileiro. Tá? Quando nós dizemos assim, João 3,16, Deus amou o mundo,
o que nós precisamos entender? O que é mundo naquele contexto? Porque mundo, a palavra mundo, muda o seu significado dependendo do seu contexto, certo? Dependendo do seu contexto. Uma vez eu estava lecionando na Escola Bíblica Dominical da nossa igreja e falando sobre essa questão da redenção particular, da expiação limitada, e eu falei assim, tinha mais ou menos umas 50 pessoas na sala, e falei assim, irmãos, eu quero todo mundo no culto hoje à noite. Eu disse que eu quero 7 bilhões de pessoas no culto à noite? Claro que não. Eu disse que eu quero todo mundo dentro daquele contexto social. Eu disse que eu quero todo mundo que estava ali comigo naquela hora. Quando eu falei todo mundo, eu não estou falando dos 7 bilhões de habitantes da Terra, todo mundo de geral. Eu estou falando todo mundo dentro daquele contexto. Tá? A Bíblia também diz que o mundo jaz do maligno. Peraí, mas Deus não amou o mundo? O mundo jaz do maligno quer dizer que todo mundo já é do maligno? Quer dizer que a igreja é do maligno? Quer dizer que nós, eleitos, somos do maligno? Claro que não. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, ela está falando dentro de um contexto que precisa ser analisado. Não existe texto sem contexto, certo? Então, quando a Bíblia diz isso, ela está falando de um mundo específico, de todas as pessoas, homens, povos, tribos do mundo. Então, João 3,16, ele diz assim, ó, que independentemente da raça, da tribo, da língua, da nação, da classe social, do nível de educação, do nível de escolaridade, quer seja judeu, quer seja gentil, independentemente, Jesus veio para salvar pessoas de todo o mundo, certo? Uau, Bem profundo. Eu queria voltar numa coisa que o pastor falou no início da outra fala, que é a questão da suficiência, né, do sacrifício de Jesus. Se ele era suficiente para salvar todo mundo, digamos assim, é porque Deus não assim o escolheu? Aí você me pegou, cara. Faz o seguinte, Diego, quando a gente chegar na glória, a gente faz essa pergunta para o Senhor. Foi difícil mesmo, olhando a pergunta agora, foi uma pergunta difícil. Não, isso aí é uma coisa assim, por exemplo, fala para mim, por que Deus permitiu a morte de tantas crianças através de Faraó, através de Herodes? Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu tantas e tantas atrocidades, né? O holocausto dos judeus no período da Alemanha nazista? Por que Deus permitiu? Não sabemos. Só sabemos que é o seguinte, essas coisas acontecem, tá? Deus, ele é soberano e ele é bom. E é inquestionável a bondade e a soberania dele. Não cabe a nós. O que nós temos que fazer? Nos achegar diante dele, de mãos vazias, coração de dizer assim, eu sempre, quando me pergunto sobre isso, assim, por que Deus salva uns e outros não? Eu sempre digo assim, Diego, eu não tento pensar nisso, eu penso assim, eu louvo a ele porque ele me salvou. Eu peço a ele porque eu fui alcançado. Se ele alcançou a mim e não alcançou a outro, não cabe a mim questionar. Eu só sei de uma coisa, eu tenho que agradecer porque ele me alcançou. E essa questão, assim, não é um pouco complicada, às vezes, tipo, de tu dizer, por exemplo, para um convertido ali, que ele tá começando ali seu trabalho, né, procurando evangelizar o pessoal, esse tipo de coisa, tu falar para ele assim que, por exemplo, que Deus escolheu um para salvar e outros não, a gente não sabe, né, de fato. Mas às vezes tu ministrar para uma pessoa, por exemplo, alguma coisa ali, e a pessoa na hora não aceitar, ou com o tempo tu vê que a pessoa não vai, sabe? Às vezes a pessoa não é complicado às vezes dizer, falar para esse tipo de novo convertido, ou um convertido ali que já tá meio que numa caminhada, para que ele faz, e isso não faz com que ele acabe desistindo de pessoas que na verdade ele devia continuar perseverando? Eu tenho um seguinte pensamento, agora falando bem da questão bem prática mesmo, do ministério pastoral, do ministério cristão diário. Quem garante para mim se uma pessoa é eleita ou não é eleita? Quem pode me dizer? Ninguém pode me dizer. Ninguém pode me dizer. Eu sei de uma coisa. Por exemplo, Deus falou assim para Moisés, vai lá e fala para Faraó libertar o meu povo. Mas eu já estou te avisando, eu vou endurecer o coração de Faraó.
Que lógica tem Moisés ir lá e falar para Faraó libertar o povo se Moisés sabia que Deus endurecia o coração dele? Deus falou assim para Jeremias, vai lá e prega para o meu povo. Só que eu já estou te falando, eles não vão te ouvir, eles não vão dar crédito ao que você vai falar para eles. Que lógica teria Jeremias? A lógica é que nós somos chamados para pregar o evangelho. O sucesso, eu tenho estudado isso com a minha liderança todo o segundo domingo do mês de manhã, que o sucesso de um ministério está em quantas pessoas aceitaram Jesus. O sucesso do ministério está em quantas pessoas ouviram o evangelho. Porque Deus, ele é pesado isso que eu vou falar, mas é uma verdade. Deus, ele é glorificado na salvação dos eleitos, mas Deus também é glorificado na perdição dos injustos. Por quê? Porque na salvação dos eleitos, ele revela o amor. Mas na perdição dos injustos, ele revela a sua ira, que é santa, ele revela a sua justiça, que é santa, ele revela a sua santidade e a sua indignação contra o pecado. Não cabe a mim dizer assim, aquela pessoa ela não é eleita ou aquela pessoa é eleita. Quando me perguntam assim, pastor, principalmente quando a gente faz velório, né? Pastor, fulano foi salvo? Eu não sei. Não tem como eu saber. O que eu sei é o seguinte, nós temos que pregar o evangelho. Paulo diz, há tempo e fora de tempo. Nós temos que anunciar a palavra. Nós temos que anunciar o evangelho. Se a pessoa é eleita ou não é eleita, isso não cabe a nós, porque existem pessoas que você... eu, no ministério pastoral, eu tenho muitas essas experiências, sabe? Existem pessoas que você vai lá, você evangeliza, você discipula, você ensina, você ora, você ajuda aquela pessoa em oração, e ela não produz frutos. Existem outras pessoas que com uma palavra ela produz frutos. Só que eu desisto daquela que não produziu fruto. Não, eu continuo, eu persisto. Por quê? Porque eu não sei. Eu sei do meu papel como cristão, como um atalaia do evangelho, que é pregar o evangelho para aquela pessoa. Se ela vai ser salva ou não, isso aí só cabe a Deus responder. Eu acho que foi o apóstolo Paulo que falou, pastor, o senhor me corrija se eu estiver errado, que aprove a Deus salvar pela loucura da pregação, certo? Exatamente. Exatamente como o senhor falou. Um ponto liga ao outro. Então, se a expiação é limitada, logo a graça de Deus para o eleito se torna irresistível, certo? Isso. Assim como a expiação é eficaz, como o sacrifício de Cristo é eficaz, o resultado do sacrifício de Cristo é a manifestação do favor imerecido, a manifestação da graça de Deus. Por isso que a graça, ela, de fato, ela é irresistível. Ó, eu trouxe aqui para vocês do John Piper. Olha o que ele diz. Graça irresistível significa que a resistência de todos os seres humanos exercem cada dia contra Deus. É vencida maravilhosamente no tempo próprio pela graça salvadora de Deus em favor de rebeldes indignos, os quais ele escolhe salvar espontaneamente. O que é a graça irresistível, de fato? Então, vamos fazer a construção lógica aqui dos 5 pontos, né? O ser humano nasce em pecado, é impossível para ele se chegar até Deus. Então Deus, na sua soberania, elege o ser humano para salvar. Cristo vem, morre pelos pecados dessa pessoa, e agora Deus chama essa pessoa. Uma coisa puxa a outra. Isso acontece tudo em um tempo e uma fração de eternidade. Tá? Isso acontece tudo em uma fração de eternidade. Então a graça é esse chamado irresistível de Deus na vida das pessoas que são totalmente indignas. Porque há uma indignidade no ser humano. Né? Não há dignidade nenhuma no ser humano. Por isso que ele não pode resistir ao chamado de Deus. Né? Ele não pode resistir à graça de Deus. Quando a graça se manifesta, é impossível o ser humano resistir. Tem o Paul Washer tem uma frase interessante na Consciência Cristã, aqui no Brasil. Ele diz assim, que quando ele era criança, ele foi criado num ambiente de sítio, né? Um ambiente rural,
A mãe dele era aquelas mulheres fortes, aquelas mulheres rurais, né? Muito forte, tinha a mão grossa, calejada de carpinar, de roça e tal. E ele fala que quando ele era criança ele não gostava de tomar banho, né? Não gostava de tomar banho. Aí um dia a mãe dele mandou ele tomar banho, ele falou, eu não vou tomar banho. E a mãe dele falou, você vai tomar banho. Ele, não vou tomar banho. Ele falou que a mãe dele pegou com aquela mão grossa, forte, pegou ele, colocou ele debaixo do chuveiro, né? Esfregou ele, ensaboou ele, enxagou ele, trocou ele e colocou ele na frente dela e apontou o dedo na cara dele e disse assim, você toma ou não toma banho? Aí o Paul Washer falou assim, o Paul Washer pega e fala assim, a minha mãe é mais forte do que o Deus de muita gente. Uau, porque para sensacional. muita gente, olha, é incrível, porque para muita gente, Deus é aquele Deus assim, eu posso resistir, é um Deus fraco, sabe? E esse Deus, Marcos Granconato diz isso, que o Deus arminiano é um Deus fraco, é um Deus coitado. É igual você vai na igreja e tem aqueles apelos, né? Aqueles apelos. Vem para Jesus, coitadinho de Jesus, você tem que aceitar Jesus. E fica lá 3 horas naquela apelação melódica, como se Jesus fosse um coitado. Não sou eu que aceito ele. É ele que me aceitou. Finado, falecido, reverendo Russell Shedd dizia assim, nós não aceitamos a Cristo por quê? Porque o perdido somos nós. Ele não estava perdido, ele não precisou de ninguém para aceitá-lo. O perdido éramos nós. Os perdidos somos nós. Então é ele que nos aceita, é ele que nos atrai, é ele que nos chama. O próprio Jesus disse, né? As minhas ovelhas conhecem a minha voz, né? As minhas ovelhas me ouvem, as minhas ovelhas me seguem. Então nós ouvimos a voz do bom pastor e nós fomos atraídos. Não há como resistir, não há como resistir à operação maravilhosa de Deus, né? Então esse Deus fraco, esse Deus tosco, tolo, não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é um Deus soberano que quer ele salva. Marcos tem uma coisa interessante, né? Fala assim, se você vê uma pessoa com uma arma na cabeça para se matar, e você tem o poder de tomar a arma dessa pessoa e de livrar essa pessoa da sua própria morte, de tirar a própria vida, você não vai impedir? Claro que vai. Agora, Deus não tem poder de interferir, né? É o que as pessoas dizem. Não, mas Deus respeita o livre-arbítrio. Deus respeita o livre-arbítrio da pessoa. Então, se a pessoa não quiser, ele não salva. Ele salva sim. Ele é Deus. Quando a liberdade pecaminosa da pessoa se confronta com a soberania de Deus, quem prevalece? A liberdade humana, que é pecaminosa, ou a soberania de Deus? A soberania de Deus, com certeza. Então, quando ele quer salvar, ele salva incondicionalmente, porque a sua graça é irresistível. E esse quarto ponto aqui, pastor, da graça irresistível, quando eu comecei a estudar sobre o calvinismo, o senhor até se lembra que era 10 horas da noite, eu estava mandando perguntas para o pastor. Mas é exatamente esse ponto aí que me fez pensar, porque eu pensei da seguinte maneira, poxa, se a graça de Deus é irresistível, que Deus fraco é esse? Eu pensava desse modo. E outra coisa, e se Deus deixou o homem ser responsável por aceitar ele, que Deus malvado é esse? Porque se o homem é depravado totalmente, como ele vai se inclinar para as coisas de Deus? Esse ponto me fez pensar e assim me fez me apaixonar pela doutrina calvinista. Desde então, muitos livros. Tem uma ilustração, pessoal, muito interessante que diz assim: imagine toda a humanidade vendada caminhando para um abismo. Ela está vendada e ela está caminhando. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele vai lá e tira a venda de alguns. Por que ele não tirou de outros? Eu não sei, não me cabe saber, mas ele tira a venda de alguns. Então isso é a graça. É a graça irresistível. É Deus tirando a venda dos nossos olhos e nos revelando a beleza e a formosura de Cristo. Muito bom, muito bom. Eu concordo plenamente com o reverendo Augusto Nicodemos.
todo cristão de joelho é um calvinista. Todo cristão de joelho é um calvinista. Porque quando você dobra o joelho, você não diz assim: Deus, eu te agradeço porque eu fui até a ti. Eu te agradeço porque eu ouvi a tua palavra e pela minha própria escolha eu fui até o Senhor. Eu te aceitei. Não. Como é que nós oramos? Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado porque o Senhor me resgatou da lama do pecado. O Senhor me resgatou dos laços da morte. O Senhor me tirou da minha vida depravada. O Senhor me tirou e pela tua graça eu fui... Todo cristão de joelho, ele é um calvinista. Uma vez em uma escola dominical, uma irmã me questionou assim: pastor, então se Deus elege, se esse negócio de predestinação que você está nos ensinando aí é Deus que elege, então por que eu devo orar pela salvação de uma pessoa, se é Deus que elege? Então, seria inútil eu orar pela salvação de uma pessoa. Aí eu expliquei assim: é justamente pelo fato de que Deus elege que nós temos que orar. Porque é o seguinte, se a salvação é uma atribuição da escolha de uma pessoa, então, por exemplo, eu tenho um primo que ele não é crente e depende dele ser salvo. Por que eu vou orar para Deus salvar se a escolha é dele? Eu não tenho que orar. Eu vou orar e falar: Deus, salva o meu primo. Deus vai falar assim para mim: meu filho, eu não posso fazer nada. Eu não posso interferir no livre-arbítrio dele. Sensacional. É justamente pelo fato de haver eleição, é justamente pelo fato de haver redenção particular, é justamente pelo fato da graça ser irresistível que eu tenho que orar pela salvação dos perdidos. Deus, salve o meu primo. Se for vontade dele, ele vai salvar e pronto. Entendeu? Então, assim, o que nós entendemos à luz das Escrituras é que a graça de Deus, ela é literalmente irresistível. Vamos então aqui para o último ponto. Esse último ponto, pastor, ele é um pouco polêmico também. A perseverança dos santos. Eu até ouvi o que eu mais gosto. Eu até ouvi de um pastor uma vez falando que isso aqui é uma coisa do diabo. Onde já se viu? Uma vez salvo, sempre salvo. Pastor, explica para nós aí esse ponto. Né? Não foi do Lucinho, pastor. Foi de um pastor que eu conheço, que é conhecido mesmo. Que ele falou que onde já se viu uma vez salvo, sempre salvo. Pastor, então esclarece para nós aí esse ponto aqui, a perseverança dos santos. O que é essa perseverança dos santos? Deixa eu responder outro livrinho aí pro pessoal sobre esse ponto. Né? Só uma coisa, pastor, depois o pastor passa o nome e tudo para nós, daí pro pessoal ter na descrição lá o nome dos livros, essas coisas assim, pode ser? Eu vou passar tudo que eu já li a respeito desses assuntos. Não, eu li muito mais, mas eu vou recomendar algumas coisas que são básicas para que façam entendimento. Mas tem um livrinho chamado Firmes, um chamado à perseverança dos santos, que é do grande John Piper, com contribuição do John MacArthur, entre outros. Nesse livro aqui, a gente aprende muito sobre isso. O que é a perseverança dos santos? Né? A perseverança dos santos nada mais é do que aqui ensina que é impossível perder a salvação. E nós dizemos, e quando nós falamos isso, logo vem aquela pergunta clássica, né, que todo mundo faz pra gente. Então quer dizer que eu posso viver uma vida de pecado, posso viver uma vida qualquer, e daí eu morro e vou para o céu, então eu vou viver uma vida de pecado. E a resposta é clara para essa pessoa. Se você pensa assim, com certeza você não é um eleito. A perseverança dos santos não é uma vida pecaminosa a ser salvo. Isso se chama universalismo. Isso é o Ed René que prega, é o Ed René Kivitz que prega. É universalismo, né? Que a pessoa pode viver do jeito que ela quiser, que todos estão salvos. Não, isso aí não é bíblico. Perseverança dos santos é o seguinte: é a impossibilidade de uma pessoa cair da graça. A Bíblia, ela vai mostrar algumas figuras de linguagem interessantes. Por exemplo, quando você lê Efésios capítulo 1, você vê o apóstolo Paulo, até domingo eu preguei sobre isso na igreja, você vê o apóstolo Paulo falando sobre a intervenção da Trindade na salvação do ser humano. Da Trindade. Então você vê a Bíblia em Efésios 1. O apóstolo Paulo, primeiro ele fala que Deus nos elege. Certo? Depois o apóstolo Paulo fala que Jesus nos redime dos nossos pecados, através da sua expiação. E depois o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo nos cela.
A palavra selar ali, ela vem de um termo que significa um selo que é impossível ser tirado. Um selo que é impossível ser arrancado da pessoa. Eu sempre ensino isso na igreja. Eu não acredito em desviado. E a Bíblia não ensina que existem desviados. O que eu acredito são em pessoas que nunca tiveram um encontro real e verdadeiro com Jesus e simplesmente tiveram uma experiência mística, uma experiência religiosa, mas não nasceram de novo. Porque essa própria referência ao nascer de novo, que Jesus fala em João capítulo 3 a Nicodemos, é uma referência de uma pessoa que ela morreu e nasceu. De maneira que esse novo nascimento é impossível voltar à antiga vida, é impossível voltar às antigas práticas. O apóstolo João, em uma das suas epístolas, diz assim, que aqueles que saíram do nosso meio, saíram porque nunca foram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teria permanecido conosco. O apóstolo Paulo em Coríntios, 1 Coríntios, lá no início, ele também vai ensinar sobre isso, que é impossível perder a salvação. Eu fico assim, em choque, quando uma pessoa não crê nisso, porque já pensou assim, eu tô aqui agora, aí eu vou lá e pego. Ai, perdi a salvação. Oh, meu Deus, perdi a salvação. E agora? Aí Deus vai lá e risca o meu nome do livro da vida, entendeu? Aí depois eu dobro no joelho, oh Deus, eu pequei e me perdoa. Ah, não, tá bom, então agora você tá salvo de novo. Aí ele vai lá e escreve meu nome de novo no livro da vida. Aí daqui 2 dias eu peco de novo. Aí ele vai lá e risca meu nome de novo. Já pensou o livro da vida? Deve estar uma borroqueira, meu irmão. Deve estar tudo borrado, de tanto ele riscar, de tanto ele apagar, de tanto ele escrever de novo. Quer dizer, não. A Bíblia diz que os nossos nomes foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, antes de nós nascermos, o nosso nome já havia sido escrito no livro da vida. Então, mediante isso, essa graça que se manifesta, ela é perseverante. Jesus diz assim, que ninguém toma as minhas ovelhas das minhas mãos, ninguém as rouba de mim. Essa figura do crente eleito, do crente salvo, é uma figura que remete a uma salvação que inicia aqui e que permanece para sempre. Eu costumo dizer assim, que a eternidade, ela começa não quando eu morro. A eternidade começa quando Jesus me encontra em vida. Por quê? Porque de agora em diante, uma vez que eu fui salvo, uma vez que o Evangelho me alcançou, verdadeiramente isso vai perdurar tanto nesta vida quanto no porvir. Então, à luz da palavra de Deus, pessoal, é impossível perder. Aí alguns dizem assim, mas pastor, e aqueles que diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo? Vem a pergunta, pode perseverar até o fim? Quem que pode perseverar até o fim? Somente que, na sua depravação total, foram eleitos incondicionalmente, chamados pela expiação de Cristo, foram chamados pela graça eficaz, pela graça irresistível, e agora esses perseverarão até o fim. Então, pastor, esses eleitos, eles estão ali nos processos da santidade, ou seja, para você saber se você é um escolhido, você está em constante busca aí pela santidade. Boa, nunca boa. Vai ter, então, um eleito e diligenciar a graça. Boa, Mateus. Seguinte, quando uma pessoa é salva, a sua natureza é transformada. Certo? A sua natureza é transformada. O que Paulo diz? Agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Né? O que acontece quando uma pessoa é alcançada por essa graça, é chamada por essa graça, é alcançada por essa redenção particular, é alcançada por essa eleição incondicional? O que acontece? As escamas dos olhos caem. A beleza de Cristo se revela a essa pessoa e agora ela vai aspirar pelas coisas do alto, ela vai aspirar, ela vai desejar as coisas de Deus. Então, a pessoa que se diz eleita e vive uma vida que desagrada a Deus, ela não teve a sua natureza transformada. Se ela não teve a sua natureza transformada, certamente ela não é uma eleita. Então, a pessoa que ela é eleita, o que vai acontecer? Como você bem disse, o Espírito Santo ele vai produzir processos de santificação, certo? Ele vai produzir processos de santificação. Na teologia sistemática, nós dividimos a doutrina da santificação em 3 estágios. Tá? Em 3 estágios. O primeiro estágio da santificação,
é o que nós chamamos de santificação ou santidade posicional. O que é uma santificação posicional? Uma santidade posicional. É que agora o posicionamento da pessoa é completamente transformado. A Bíblia diz que antes ela era uma filha uma filha da ira, e agora ela é uma filha de Deus. Ela é completamente reposicionada. Agora ela é adotada na família de Deus. Ela deixa de ser, essa pessoa ela deixa de ser uma pecadora em potencial, tá? E ela se torna agora um amante e um amigo do Senhor Jesus. Através do sacrifício de Cristo, essa pessoa é reconciliada com Deus. Antes ela era inimiga de Deus, agora ela é amiga de Deus, né? É por isso que a Bíblia vai dizer assim, que justificados em Cristo, nós temos paz com Deus. Essa paz com Deus é esse reposicionamento do ser humano, que antes era um filho da ira e agora se torna um filho de Deus, um filho da graça, era um filho da perdição e agora se torna um eleito do Senhor. Então essa é uma santidade posicional. Agora vem o segundo estágio da santidade, que a teologia sistemática chama de santidade progressiva. Tá? O que é essa santidade progressiva? Na santidade posicional, Cristo na cruz no passado, que morreu por nós, nos reposicionou em Deus. Agora, por intermédio da influência ativa do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, vai produzir no crente, no cristão, a sua santidade progressiva. Por quê? Porque quando nós somos alcançados pela graça, o pecado ele não é tirado de nós. A culpa do pecado ela é arrancada, mas a presença do pecado permanece. Então agora nós não temos mais a culpa do pecado. Por quê? Porque os nossos pecados foram depositados em Cristo. Por isso que a redenção, por isso que a expiação é limitada. E agora o que vai acontecer? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele vai produzir em nós uma santidade progressiva. Os vícios vão ser inibidos, as práticas pecaminosas vão ser inibidas, o desejo pela oração, o desejo pela leitura da palavra, o desejo pelo congregar, o desejo pelo louvar, o desejo pelo fazer o bem. Isso começa a ser potencializado pelo Espírito Santo na vida do ser humano. Tá? Isso começa a ser, o ser humano ele começa a ter essa indução inata, natural do Espírito Santo progressivamente. Então, a santidade, no primeiro momento, ela é posicional, porque nós somos mudados de posição. No segundo momento, ela é progressiva, porque agora o Espírito Santo age ativamente na vida do eleito, produzindo santificação. E no terceiro momento, Mateus, a santidade, ela é final. Por quê? Porque quando Cristo vier em glória e nos conduzir à eternidade, o pecado então será totalmente tirado do ser humano e a santidade vai reinar de maneira que não vai haver mais contra o Espírito. Agora, a santidade vai reinar sem o pecado e nós habitaremos com Cristo eternamente. Então, todo esse processo, ele é efetuado no ato da salvação. Quando nós tivemos um encontro com Cristo, quando Cristo nos alcançou, nós fomos reposicionados, agora o Espírito Santo age ativamente, e por fim, né, quando o Senhor disser, vinde ao benditos de meu Pai, possuir a herança que vos está preparada desde a fundação do mundo. Agora, o pecado será totalmente arrancado, receberemos um corpo glorificado, não haverá mais presença do pecado, e a santidade, que ora foi posicional, que ora foi progressiva, agora ela é concretizada finalmente, e então nós habitaremos com Cristo eternamente, sem a presença, a culpa e o poder do pecado. Lembrei aqui de um louvor muito cantado aí nas igrejas. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Cara, eu amo esse louvor, sabe por quê? Porque, cara, eu amo pregar perseverança dos santos e usar essa canção, porque tá no senso comum, né? Todo mundo já ouviu essa música. Eu falo, como é que você canta e não crê nisso? Como é que você canta e já pisou nos anos, não sabe ver outro lugar, você canta e não crê? Então você tem que cantar e você tem que crer que você canta. Né? Exatamente. Pastor Lucas, pra gente finalizar aqui, pro nosso ouvinte que está ouvindo pela primeira vez sobre os 5 pontos do calvinismo, aí as doutrinas da graça, quando ele se depara, por exemplo, com um texto que está em Hebreus, capítulo 6,
versículo 4 até o 6, que diz assim, eu vou ler aqui para o nosso ouvinte. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Quando o nosso ouvinte se deparar com um texto desse e ver que o autor está falando que pessoas que provaram no Espírito Santo caíram da graça, como que ele deve entender essa passagem de Hebreus capítulo 6? Gabriel, essa passagem é uma passagem de difícil entendimento mesmo, tá? Eu estudei essa passagem há algum tempo, tá? O que acontece? Alguns dizem que esse texto é um texto que não abrange os cristãos em si, mas que abrange um grupo de judeus. Por quê? Porque no contexto de Hebreus, o autor, que nós não sabemos quem é, estava escrevendo para quem? Para aqueles judeus que foram influenciados pelo judaísmo antigo e queriam retornar às práticas do judaísmo antigo. Então o autor ele faz uma comparação, né, com os textos do Antigo Testamento, mostrando Cristo naquelas referências. Por quê? Porque para alguns judeus convertidos, a fé cristã era uma fé muito simples. Por quê? Porque era uma fé sem rituais, era uma fé sem símbolos, era uma fé sem sacrifícios, era uma fé apenas do relacionamento do crer. Tá? Então o autor aos Hebreus, que alguns acreditam que é Paulo, vai dizer o seguinte, que esses judeus que vieram, experimentaram, viveram uma vida ali na conotação do evangelho, esses judeus que retornaram, agora é impossível eles voltarem. Por quê? Porque justamente eles nunca foram eleitos de Deus. Tá? Essa é uma das interpretações. Existem outras interpretações. Essa é uma das interpretações que eu, particularmente, acredito ser a mais correta. Para isso é preciso toda uma hermenêutica, toda uma exegese em cima desse texto. Né? O Dr. Augusto Nicodemos tem um vídeo muito interessante falando sobre esse texto. Né? Se você entrar no YouTube, você vai achar ele falando desse texto. Mas essa é uma das interpretações. Que o autor aos Hebreus, que alguns acreditam ser Paulo, não está escrevendo esse texto de maneira geral para os cristãos, mas para aquele grupo de judeus que foram até o evangelho, mas que, seduzidos pelas práticas do judaísmo antigo, já obsoleto pela vinda de Cristo, retornaram e praticaram. E para essas pessoas, a mente delas se tornou tão fechada dentro da ritualística judaica que para eles agora vai ser complicado entender a graça de Deus, Cristo, como uma fé verdadeira, como uma fé genuína, como Cristo sendo realmente o enviado de Deus, profetas, pelas cerimônias judaicas. Então isso é totalmente contextual. Né? Essa é uma das interpretações, e é uma das interpretações que eu acredito está estritamente correta. Quando você entende as doutrinas da graça, isso produz e gera em nós um profundo sentimento de humilhação. Por quê? Porque agora nós sabemos que nós não temos mérito nenhum em nada do que Deus fez. Então basta nós nos curvarmos de mãos vazias diante do Senhor e dizer: tudo é teu, nada é meu. Tudo na minha vida pertence a ti e nada pertence a mim. Nada do que aconteceu, acontece ou acontecerá é mérito meu. Tudo é mérito de Cristo. Então isso, o calvinismo, as doutrinas da graça, produz no cristão, deve produzir no cristão, um sentimento profundo de humildade, um sentimento profundo de humilhação. Por quê? Porque aquele que conhece as doutrinas da graça atribui tudo a Deus. Tudo a Deus. E ele sabe que não há mérito nenhum nele. Né? Então a gente tem que explicar de uma forma simples, pro pessoal, na igreja aí também, a quem pergunta, porque dessa forma aí simples, sem muitos termos técnicos, eu acredito que o pessoal tem uma compreensão bem abrangente aí
das doutrinas da graça, né? Muito legal. E eu até me lembrei aqui de um livro que eu li do Spurgeon. Era os sermões sobre oração de Spurgeon. E ele fala exatamente isso, que quando a gente não compreende a doutrina da eleição, ela se torna amarga. Mas quando a gente compreende, ela se torna doce, porque a gente consegue entender quão grande é o amor de Deus para conosco. Uma palavrinha aí para quem vai ouvir esse podcast é o seguinte: você vai ter muita dúvida, mas muitas dúvidas mesmo, porque nós fomos condicionados em um humanismo que atribui tudo a nós. Então é difícil para nós seres humanos entender que eu não tenho mérito nenhum. É difícil para nós seres humanos, é injusto para nós pensar que tudo começa e termina em Deus, e é difícil, é complicado. Mas se despertou curiosidade no seu coração, com certeza é o Espírito de Deus trabalhando para você estudar, para você buscar, para você entender. E quando, como o Gabriel falou aí, citando o Spurgeon, quando você entender isso, a sua vida muda, a sua visão de evangelho muda, a sua visão de cristão muda, tudo muda na vida do ser humano. Por quê? Porque agora ele entende o quê? Ele entende que a sua vida é proporcionada em todos os sentidos pela manifestação graciosa e misericordiosa de um Deus soberano. Eu não sei porquê, eu não sei o motivo, eu não sei o que ele viu em mim. Só sei uma coisa, que ele me salvou. Pronto. Pastor, só para... Fala, querido. É uma dúvida que não tem muito a ver com esses 5 pontos, mas para o nosso ouvinte aí que talvez esteja cursando teologia, até mesmo eu que estou nesse processo, é um desafio ser pastor aí de uma linha teológica reformada calvinista aí em igrejas que não entendem essa doutrina e que acreditam aí nos 5 pontos do arminianismo. É um desafio, né, pastor? Eu costumo dizer o seguinte: eu não me considero, Gabriel, um ativista do calvinismo. Eu não me considero. Porque tem gente que ele começa a estudar e ele se torna um ativista. Daí ele começa a condenar. É por isso que a maioria dos calvinistas são chamados de chatos. Porque tem uns que são chatos mesmo. Ele não... 5 minutos de conversa ele já quer falar de calvinismo, ele já quer... Não é assim. Eu costumo dizer o seguinte: prega o evangelho. O evangelho por si só vai te conduzir às doutrinas da graça. O evangelho por si só vai remeter você às doutrinas da graça. Eu sou pastor há muito pouco tempo. Eu assumi a igreja no ano passado, e a igreja agora ela tem tido um entendimento um pouco mais amplo, sabe? O irmão Bruno também tem ajudado a gente nesse processo, sabe? Então agora que a igreja tem tido entendimento, é um processo difícil, é um processo lento, não é do dia para a noite. Se você chegar com os 2 pés no peito das pessoas e falar não existe livre-arbítrio, né? Agora que as pessoas têm entendido, agora que os meus obreiros têm entendido, agora que o meu pessoal tem entendido, então assim, é um processo devagar, que você vai dando umas nuances, assim, você vai falando, você vai mostrando apenas o que a palavra diz, você não vai para além da palavra, você não fala o que a palavra não diz, né? Então você usa o Lutero, você usa o Calvino, você usa o Spurgeon, você usa Jonathan Edwards, você usa Piper, você usa Augusto Nicodemos, você usa todos esses caras apenas por uma coisa, para te ajudar a explicar o quê? A explicar aquilo que o Evangelho já explica, né? Então é o seguinte, eu sempre recomendo isso para o pessoal que tá aprendendo, que está estudando. Não chegue com os 2 pés no peito de ninguém. Chega com amor, prega o Evangelho, apenas o Evangelho. Prega o Evangelho. O Evangelho por si só vai conduzir as pessoas ao entendimento da graça de Deus, vai conduzir as pessoas aí para as doutrinas da graça, e alguns vão se aprofundar, né? Vão se aprofundar. Você não precisa pregar calvinismo. Não pregue calvinismo. Pregue o Evangelho. E o Evangelho vai conduzir as pessoas a entender as doutrinas da graça e a buscar aí de maneira muito humilde, de maneira muito natural, as doutrinas da graça no entendimento aí bíblico reformado, né? Exatamente, até porque não é uma doutrina calvinista, mas é uma doutrina bíblica. Vai lá, Diego. Bíblica. Eu queria fazer um comentário aqui antes da gente encerrar. Acho que esse podcast foi nessa questão de esclarecimento, tudo por causa dessa visão um pouco deturpada, como
pastor estava falando dessa questão do pensamento do pessoal já ser mais humanista, né? Como a gente está falando da questão humanista do arminianismo e tal. Eu acho que é um pouco deturpado até por causa dessa questão mais... dessa nossa visão limitada de amor, justiça, né? Que a gente pensa que... né, que a gente pensa que a gente sabe como realmente é isso, um amor, uma justiça de Deus. Na verdade, a nossa visão é limitada, né? Eu acho que isso daqui, eu acho que esse podcast vai ser bom pro pessoal esclarecer essas questões, gerar um pouco de dúvida, né? Pro pessoal pesquisar mais, é sempre bom o pessoal pesquisar, né? E a gente nunca tá querendo aqui, né, criar uma atmosfera de debate entre arminiano ou calvinista, a gente tá querendo esclarecer os pontos, né? Exatamente. Pessoal, vocês estão nos ouvindo aí, senta na mesa, pega o caderno, a caneta, ouve esse podcast e bora, que como o Matheus falou, foi uma aula grátis. Pastor Lucas, muito obrigado pela tua presença, que Deus te abençoe. Com certeza vai voltar mais vezes. Com certeza. Amém, tamo junto. Se precisar é só gritar. É isso aí, pessoal. Vocês que estão nos ouvindo aí, o pastor Lucas vai passar uma lista de livros para nós aí pelo WhatsApp e a gente vai colocar na descrição do vídeo aí como indicação para você que quer compreender um pouco mais aí sobre essa doutrina tão maravilhosa que é as doutrinas da graça aí. Eu indico um livro que o pastor Lucas me indicou, que é do Dr. Sproul, Eleitos de Deus. É um livro que mudou minha visão sobre o calvinismo. Pessoal, é isso aí. Esse foi o episódio de hoje, 5 pontos do calvinismo. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser edificado por esse podcast. E vamos que vamos, até a próxima.